Olá, sou Rafael Ferreira Pimentel, biomédico, servidor público lotado na Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Pernambuco, a Fundação Hemop, na Unidade de Laboratórios Especializados, a Unilab. Venho apresentar para você o tema Relato de Resultado Crítico. Este tema tem como documento de referência o POP EMA 004, versão 00 de 2020, e representa um treinamento inicial obrigatório para todo profissional lotado na Unilab, seja ele servidor público, estatutário, contratado ou oriundo de firma terceirizada, além de plantão extraordinário. Como o processo envolve também a área assistencial, é de grande importância a participação das equipes assistenciais nesta abordagem. Antes de iniciar o tema, gostaria de apresentar a Unilab. Geralmente, os profissionais confundem a unidade de laboratórios com a unidade de laboratórios especializados. A unidade de laboratórios representa todos os laboratórios ligados à produção e qualificação dos hemocomponentes produzidos pelo Hemocentro Hemop. Tais laboratórios são vinculados ao serviço de hemoterapia. A unidade de laboratórios especializados, cuja sigla é acrescida de um E, representa todos os laboratórios vinculados ao apoio ao diagnóstico dos pacientes atendidos pelo hospital. Ou seja, é a unidade que abarca laboratórios especializados no diagnóstico de doenças do sangue, dentre elas coagulopatias, hemoglobinopatias e doenças oncohematológicas. A Unilab está subordinada à Diretoria de Hematologia, a DEMATO, ou seja, o Hospital de Hematologia, e tem abaixo dela 4 supervisões que apoiam e dão suporte às atividades administrativas, técnicas, científicas e no controle de exames. Ao lado direito, observamos o projeto atual da Fundação Hemop, contendo o Hemocentro em roxo e o Hospital em vermelho. O Hospital Hemop representa, por exemplo, ambulatórios, serviços de pronto atendimento, que é o SPA, unidade de terapia intensiva, enfermarias para doenças benignas e o Hospital Dia, representado pela sala de quimioterapia e sala de transfusão, localizados no bloco D. E enfermarias para doenças malignas do segundo andar do bloco A. A Unilab é localizada no primeiro andar do bloco B. No projeto, ele ainda está classificado como parte do Hemocentro em roxo, provavelmente por conter laboratórios que estão vinculados à atividade hemoterápica, como o banco de cordão umbilical e placentário, laboratório de hemostasia ou coagulação e também o laboratório de HLA. Entretanto, sabe-se que neste andar, do bloco B, funciona, em sua maioria, os laboratórios ligados ao diagnóstico e pode ser compreendido, portanto, como parte do Hospital Hemop. Bem, na atualidade, está muito bem difundido o conhecimento sobre a segurança do trabalhador, que apoia ações em favor da saúde ocupacional, com equipe de técnico e engenheiro de segurança do trabalho atuantes, além do médico e enfermeiro do trabalho. Porém, o conhecimento sobre segurança do paciente costumava, há alguns anos, ser pouco difundido. Porém, em 2013, o Ministério da Saúde publicou a Portaria número 529, de 1º de abril de 2013, que institui o Programa Nacional de Segurança do Paciente, que, em resumo, promove iniciativas à segurança do paciente com a criação do Núcleo de Segurança do Paciente nos hospitais, o NSP. Ações para o gerenciamento de riscos e também para a difusão do conhecimento neste tema, de maneira que a família dos pacientes e a sociedade estivessem inseridas. Inclusive, ações que apoiassem a inclusão desse tema no currículo, ou seja, na formação dos profissionais de saúde. A cultura de segurança do paciente abordada nessa portaria envolve a corresponsabilização dos profissionais de saúde na segurança do paciente e prioriza isso acima dos custos inerentes à saúde, e enxerga um incidente ocorrido a um paciente como uma oportunidade de reavaliação dos processos organizacionais e não como um evento passivo de punição do profissional envolvido. A RDC número 36, publicada em julho do mesmo ano,
de fato, operacionaliza as ações a serem tomadas pelo núcleo de segurança do paciente, de maneira que ele atue a nível multidisciplinar no cumprimento de metas para garantir a segurança do paciente. Baseada na legislação mencionada, a alta gestão da Fundação EMOP implantou o Núcleo de Segurança do Paciente e do Doador em 2019 e, em 2020, implantou o Núcleo de Educação Permanente, composta por equipe multiprofissional responsável pela difusão do conhecimento na área de segurança do paciente no hospital. Tais metas foram representadas nas 6 metas internacionais de segurança do paciente, cada uma com sua abrangência. A meta 1 promove ações para identificar corretamente o paciente, o que pode ser feita, por exemplo, por meio de pulseiras de identificação com, no mínimo, 2 identificadores capazes de discriminar eficientemente o paciente. A meta 2 consiste em melhorar a comunicação entre os profissionais de saúde, o que pode ser feita, por exemplo, na uniformização de siglares nos prontuários. Já imaginou confundir um NR de um resultado de exame no prontuário do paciente como não reagente, quando na verdade significa não realizado? A melhora da comunicação pode ser feita também, por exemplo, com o registro correto de passagem de plantão entre profissionais de saúde, para que não comprometa a continuidade da assistência ao paciente. A meta 3 consiste em melhorar a segurança na prescrição, no uso e na administração de medicamentos, o que pode ser feito, por exemplo, guardando em gavetas fechadas a cadeado medicamentos de alta vigilância, além de, por exemplo, manter distante medicamentos com nomes parecidos, mas que, na verdade, têm mecanismo de ação e utilidade em situações clínicas bem distintas. A meta 4 tem como objetivo assegurar a cirurgia em local de intervenção, procedimento e pacientes corretos. Já imaginou ser submetido a uma cirurgia no rim direito, em vez do esquerdo? Essa meta pode ser atendida, por exemplo, na demarcação correta do local de intervenção antes da cirurgia. Outro exemplo é a aplicação de uma lista de verificação de toda a instrumentação utilizada na cirurgia no momento pré e pós-cirúrgico. Com relação à meta 5, ela objetiva a higienização das mãos para evitar infecções, e essa pode ser garantida, por exemplo, na disponibilização de dispensadores de álcool gel em locais estratégicos, com ações educativas constantes para os profissionais de saúde, pacientes e familiares. A meta 6, por fim, consiste em reduzir o risco de quedas e úlceras por pressão. Um exemplo de ação para o cumprimento dessa meta é a realização de mudança de decúbito em pacientes internados que estão sedados, e também classificar os pacientes com risco de queda com pulseiras coloridas. Por exemplo, pacientes que não deambulam bem devido a alguma condição clínica podem ser diferenciados daqueles que não necessitam de serem acompanhados enquanto se mobilizam dentro da unidade hospitalar. Perceba que é necessária a união de profissionais de saúde de diversas áreas de formação para realizar ações que promovam o cumprimento dessas metas. O tema abordado nesse treinamento, o relato de resultado crítico, é uma das ações previstas no escopo da meta 2, que estreitam a relação entre o laboratório e a área assistencial no que tange à comunicação de resultados de exames críticos associados a condições clínicas desfavoráveis dos pacientes. Algo que devemos saber em relação ao valor crítico de um exame de laboratório é que ele é diferente do valor de referência de um exame. Sabe aquele valor mínimo e máximo que fica ao lado do resultado do seu exame de laboratório? Aquele é o valor de referência, ou VR. Ele é obtido através de cálculos de média e desvio padrão encontrados em uma população considerada normal, em uma determinada região, apresentando limite superior e inferior. Valores de exames encontrados nessa faixa são considerados normais em geral. Sabe-se também que um resultado fora do valor de referência
Pode não ser preocupante quando ocorre pontualmente, mas deve ser objeto de observação. Mas isso não é o objetivo desta aula. Em geral, os resultados fora do VR são considerados anormais e devem ser interpretados pelo médico. Mas e quanto ao valor crítico? É aquele resultado laboratorial que representa um estado fisiopatológico de risco à vida do paciente. Ele está muito acima ou muito abaixo do valor de referência. Sabe-se que, em geral, 70% das decisões médicas são baseadas em testes de laboratório, e o resultado crítico representa menos de 2% dos resultados de laboratório. Mas espera um pouco. Trata-se de valor crítico ou resultado crítico? Bem, vamos chamá-lo de resultado crítico. Isso porque ele pode ser um valor numérico, mas também um valor não numérico, ou seja, uma observação relevante. Resumindo, o resultado crítico pode ser quantitativo ou qualitativo. Por exemplo, informar ao médico que há promielócitos anômalos na análise microscópica de sangue periférico, levantando a suspeita de uma leucemia promielocítica, é muito mais importante que se ater a informações numéricas normais no hemograma. Isso porque são necessárias medidas imediatas para garantir a assistência adequada a esse paciente. A presença de células linfóides anômalas, que levantem a suspeita de linfoma, e de células não hematológicas, como agentes causadores da malária, também são exemplos de resultados críticos qualitativos. O primeiro passo a ser dado em relação ao resultado crítico foi estabelecer os limites que nortearão o relato. Este trabalho envolve a gestão do laboratório e a gestão clínica do hospital. Existem artigos publicados e listas na internet já validadas que podem ser uma base para a determinação dos limites dos valores críticos. Em nosso caso, utilizamos a lista estabelecida pelo PNCQ, o Programa Nacional de Controle de Qualidade, que apresenta valores críticos para os exames mais comuns na rotina de laboratório, como os parâmetros do hemograma e do coagulograma, enzimas, substratos, proteínas e hormônios dosados na bioquímica do sangue. Porém, utilizar uma lista previamente feita não é prudente quando não se avalia o público atendido pelo laboratório. Tratando-se de um hospital de hematologia, existem parâmetros que estão muito além do encontrado em um público sem doença hematológica. Assim, a direção da hematologia interviu e refinou os valores para atender de maneira eficiente aos pacientes atendidos e assim evitar relatos desnecessários do laboratório para a equipe assistencial. Ou seja, relatos que não fossem condizentes com a situação crítica ou de pânico. Um exemplo de parâmetro ajustado foi a dosagem da hemoglobina, associada à anemia e à oxigenação dos tecidos. O valor inicial da lista do PNCQ é abaixo de 6,9 gramas por decilitro e acima de 19,9 gramas por decilitro. Porém, para pacientes com hemoglobinopatias graves, associadas a crises ou outras condições que cursam com anemia grave, não seja tão interessante reportar valores próximos deste limiar inferior. Dessa forma, o limite inferior foi ajustado para abaixo de 5 gramas por decilitro. Da mesma forma, ocorreu com a contagem de plaquetas, cujos valores críticos na lista do PNCQ estavam abaixo de 37.000 por microlitro e acima de 910.000 por microlitro. A contagem foi ajustada para abaixo de 20.000 plaquetas por microlitro, considerando o público atendido no Hospital EMOP. O segundo passo foi a elaboração de um fluxograma que determinasse as condições em que este resultado seria reportado. É importante lembrar que os pacientes envolvidos no escopo deste processo são os pacientes internados. Imagine uma criança com anemia plásica internada com plaquetas abaixo de 20.000 por microlitro. A princípio, seu resultado seria reportado, mas daí a 1 ou mais dias, esse parâmetro seria novamente avaliado e o resultado continuaria dentro do limiar reportável. E outro exame apresentaria resultados semelhantes
em torno de 12 ou 15 mil plaquetas por microlitro. O que fazer? Bem, é importante lembrar também que todo resultado crítico é reportável, mas se o laboratório tivesse que reportar cada caso, a equipe assistencial terminaria por nunca parar de receber ligações e o laboratório mal conseguiria prosseguir no seu serviço devido à quantidade de telefonemas que iriam dar. Para não causar enfado para as duas áreas e terminar por subestimar essa ferramenta tão importante que é o relato do resultado crítico, foi criado um fluxograma que considera algumas situações e condições em que se deve, de fato, proceder com o relato. Então, na presença de um resultado crítico, deve-se considerar se ele é o primeiro exame do paciente no hospital EMOP. Se positivo, ele deve ser reportado. Caso o resultado crítico não seja o primeiro, é possível, através do sistema de liberação de laudos, realizar o Delta Check, que permite acompanhar o resultado atual com o anterior para saber se aquele resultado faz parte da condição clínica do paciente e é esperado para a sua doença. Nessa fase, temos que nos perguntar se o resultado anterior é discrepante do atual. Se for, isso significa que o resultado do exame, apesar de crítico, representa o esperado para o paciente. Como foi o caso do exemplo da criança com anemia plásica, que mencionamos anteriormente. Mas se o resultado for discrepante? Nesse caso, devemos avaliar o intervalo de tempo entre os resultados. Ocorre às vezes de termos um resultado crítico atual que seja bem diferente do anterior, que pode até ser normal, mas o resultado anterior, apesar de normal, pode ter sido emitido meses atrás, caracterizando outra internação ou uma condição clínica diferente da atual. Talvez o resultado anterior normal desse paciente possa representar um atendimento a nível ambulatorial. Nesses casos, devemos nos perguntar se o intervalo de tempo justifica a discrepância dos resultados. Se justifica, não devemos reportar. Mas se o tempo não justifica a discrepância dos resultados, será que esse resultado crítico pode ter ocorrido devido a algum problema na amostra do paciente? Sabe-se, por exemplo, que uma amostra colhida em condições de trauma ou quando há demora no processamento da amostra colhida por punção venosa, as plaquetas, por exemplo, podem agregar naturalmente e gerar resultados falsamente diminuídos no hemograma. Então, a qualidade da amostra deve ser verificada no laboratório. Se a amostra não for coletada em boas condições, temos a resposta para o resultado tão anormal, e deve-se solicitar uma nova coleta para a repetição do exame e assim sanar o erro. Mas se a amostra foi coletada em boas condições e a sua qualidade foi verificada e atestada pela equipe do laboratório, então o resultado anormal, de fato, é crítico e deve ser reportado, fechando o fluxo. Você observa então que todo resultado crítico deve ser reportado, mas deve ser respeitado o fluxograma estabelecido pela instituição para que os resultados críticos não sejam dados de maneira desnecessária para um paciente com diagnóstico já conhecido. Perceba então que o fluxograma considera se é o primeiro exame no hospital, exames anteriores, o intervalo de tempo entre os resultados e também se a amostra tem boa qualidade. Quais laboratórios devem estar envolvidos no relato? Bem, toda a Unilab deve estar a par desse processo, mas a lista de resultados críticos em anexo ao POP EMA 004 está restrita aos laboratórios de urgência, que são os de citologia, onde é feito o hemograma e mielograma, o de bioquímica, onde são realizados exames que avaliam condições orgânicas através do sangue,
e outros fluidos biológicos, o de coagulação ou hemostasia, que avalia o risco de sangramento dos pacientes, e também o laboratório de apoio, que presta serviço aos pacientes do hospital quando necessário. O terceiro passo a ser tomado para a construção desse processo é determinar qual profissional do laboratório pode informar o resultado e qual profissional da assistência pode recebê-lo. Então, temos a figura do informante e do informado. De um lado, temos o laboratório com os profissionais técnicos e auxiliares de laboratório, e também os analistas de nível superior, que pode ser o biólogo, biomédico ou farmacêutico bioquímico. Foi determinado em reunião do núcleo de segurança do paciente que apenas o analista de nível superior pode informar o resultado. Isso não representa que os demais profissionais da equipe não tenham importância no processo. Pelo contrário, a equipe que recebe e processa as amostras biológicas pode detectar precocemente resultados anormais classificados como críticos e agir de maneira proativa, informando os resultados ao analista, que poderá reportar o resultado. Além disso, os laboratoristas de nível médio podem avaliar a qualidade da amostra e serem peça fundamental dentro do fluxograma estabelecido pela instituição. Do outro lado, temos a área assistencial com seus profissionais: técnico e auxiliar de enfermagem, enfermeiro e fisioterapeuta. Foi determinado em reunião do NSP que apenas o médico, seja ele plantonista ou diarista, seria o profissional que receberia o resultado do laboratório, pelo fato de ele prescrever e prestar intervenção direta ao paciente em resposta ao resultado informado. Mas você pode se perguntar: e se o médico diarista da enfermaria não estiver mais no hospital no momento do relato do resultado? Pensando nisso, o núcleo de segurança do paciente determinou que, quando o médico diarista não estiver na enfermaria no momento, o laboratório pode se reportar ao médico de plantão do SPA. E este deve ser responsável pela articulação, se aplicável, à equipe da enfermaria. Perceba que a seta de direção entre o informante e o informado retorna ao informante. Isso porque, para que a comunicação seja efetiva, é essencial que o médico repita a informação dada pelo analista. Você já brincou de telefone sem fio quando criança? Onde uma informação saía de um jeito de uma pessoa e chegava ao final de maneira totalmente diferente? Imagina o analista dizer 3 e o médico ouvir 13. Exatamente assim. Então, o médico deve repetir o resultado e assim cumprir o que chamamos de comunicação de alça fechada ou readback, que é uma ferramenta da qualidade em que o indivíduo reitera um resultado dito por outro e assim confirma a segurança do processo. Este é o formulário padronizado para que o laboratório registre cada situação de resultado crítico reportado, com informações importantes para garantir a rastreabilidade do processo, como nome e registro do paciente, data e hora da ligação telefônica, ramal e setor contatados, nomes do informante e informado, nome e resultado do exame com unidade de medida e um campo livre para observações. Nesse momento, vamos observar algumas situações que podem acontecer ao relatar o resultado e como elas devem ser registradas. Então, após realizar o exame com resultado crítico, o laboratorista deve confirmar a criticidade através da lista validada pela gestão clínica do hospital, conforme cada laboratório. Ao confirmar, deve abrir um registro no formulário utilizando os dados do paciente presentes em sua requisição, informando o nome e cadastro do paciente, data e hora da ligação. Observar o local ou setor do hospital em que o paciente está internado e consultar a lista de ramais para entrar em contato telefônico com o respectivo local, registrando esses dados. Caso o telefone do laboratório não esteja funcionando, o analista deve se dirigir ao laboratório mais próximo para fazer o relato. Em caso de insucesso na ligação, deve tentar a segunda vez. Caso não obtenha sucesso, ligar terceira vez. Caso não tenha sido possível conseguir contato com a área, o laboratório pode encerrar as tentativas,
desde que registre no formulário a observação de que não foi possível informar o resultado crítico, mesmo após 3 tentativas de comunicação. Essa frase não necessariamente precisa ser padrão, mas a observação deve ser registrada para que o laboratório fique resguardado de que avisou a área. Além disso, deve-se também registrar o exame, seu resultado na respectiva unidade de medida e, por fim, registra-se o informante e preenche-se com traços todos os campos não preenchidos. Em uma próxima situação, após ter sucesso na ligação, o informante deve se identificar dizendo o nome, função, setor de trabalho e perguntar o nome e a função do profissional que atendeu o telefonema, além de informar o motivo da ligação. Por exemplo, reportar resultado crítico de paciente. Caso o paciente não esteja na área que, neste exemplo, é a enfermaria do segundo andar, e o profissional não tenha nenhuma informação sobre o paciente, o laboratório deve entrar em contato com o setor de recepção e coleta de amostras e buscar a informação correta do local onde o paciente está internado. Nesse caso, a requisição de exame gerada pela recepção de coleta de amostras estava com o local de internação diferente do correto, provavelmente por uma falha na evolução do paciente através do sistema. O paciente tinha sido transferido para a UTI, mas a equipe assistencial provavelmente não informou ao sistema que ele tinha saído da enfermaria. Nesse exemplo, a recepção de coleta de amostras informou ao laboratório que o paciente estava na UTI e Dr. Zé recebeu o resultado crítico. O analista solicitou que o Dr. Zé repetisse o resultado informado para realizar o readback. Por fim, o analista registrou o nome do informado e marcou um sim no campo de repetição do resultado pelo médico. Nessa terceira situação, o atendente da enfermaria informou que o paciente estava sendo submetido a uma sessão de quimioterapia. O analista, portanto, reportou-se ao ramal da sala de QT e informou o resultado ao Dr. Zé. Note que o ramal que fica no cabeçalho não necessariamente será o ramal que o analista relatará o resultado ao médico. Se o informado for contactado em um ramal diferente, ele será registrado no campo de observações. Nessa quarta situação, vemos uma situação clássica em que o resultado crítico nesse exemplo, o potássio, é informado ao médico e ele repete. Na quinta situação, o profissional que atendeu o telefonema foi um profissional não médico. Sabendo que ele não poderia receber o resultado crítico e que não havia nenhum médico próximo, ele orientou o analista que entrasse em contato com uma sala específica na enfermaria onde os médicos diaristas fazem a evolução dos seus pacientes. Ao entrar em contato com o ramal deste local, Dr. Zé recebe este resultado. Na situação número 6, o profissional que atendeu o telefonema também foi um profissional não médico. Sabendo que ele não poderia receber o resultado crítico e que não havia nenhum médico diarista na enfermaria por estar no horário de almoço, ele orientou o analista que entrasse em contato com o SPA, pois é um local onde a equipe médica está de plantão. Ao entrar em contato com o ramal do SPA, Dr. Zé recebe este resultado. Na sétima e última situação, percebam que o médico não repete o resultado informado. Essa situação
não caracteriza segurança na comunicação, pois não ficou claro se o médico ouviu corretamente o que o analista informou. Portanto, o laboratório não teve certeza se o informado ouviu corretamente, para assim dar a tratativa necessária para assistir ao paciente. Perceba que há um campo no formulário reservado para o registro do readback. Este registro é de grande importância, pois será a fonte para alimentar o indicador da Unilab que medirá os resultados críticos repetidos num total de resultados críticos. E através desse indicador será feito o monitoramento desta ação para que seja preservada a comunicação efetiva entre o laboratório e a assistência no que se refere ao relato do resultado crítico. Gostaria de agradecer à gestão do EMOP pela oportunidade de instruir você nesse treinamento e também de agradecer a você, profissional, que reservou tempo para assistir a esse treinamento. Saiba que você é parte-chave nesse processo e também responsável pela segurança dos pacientes atendidos no Hospital EMOP. Obrigado.